Jesus não é o Cordeiro Pascal. Pode ser outro cordeiro, mas o Pascal ele não é. Será que João errou? Será que nós estamos sabendo mais de judaísmo do que os primeiros Talmidim e aqueles que se relacionaram com o Mashiach naquela época? Será que de fato Yeshua não é o cordeiro de Pessa, como nós acabamos de ver nesse vídeo? É sobre isso que nós estaremos falando no vídeo de hoje, por isso desde já eu te peço a deixar o teu like, curtir e compartilhar esse material para que o YouTube entenda que esse material é relevante para você e recomende também nossos vídeos para outras pessoas. Meu nome é Flávio Teles, conhecido como Moré Ezra Ben-Nó nas redes sociais e criador do canal Or HaTorah. Hoje nós estaremos não só analisando essa fala, mas também compreendendo alguns elementos judaicos contidos dentro do chamado Ketuvim Netzarim, conhecido por muitos como Novo Testamento. Há um vídeo aqui no canal onde nós explicamos a diferença entre a expressão Novo Testamento e o documento que compõe o Novo Testamento. Explicamos que a expressão Novo Testamento não é uma expressão judaica, ela é uma expressão que surgiu dentro do escopo cristão. Por isso, sempre que nós utilizarmos essa expressão, estaremos apenas utilizando com o fim de fazer com que as pessoas entendam melhor a linguagem que nós estaremos utilizando. Bom, nós temos um vídeo hoje um tanto polêmico, porque é de consenso da maioria de que Yeshua é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Temos algumas passagens dentro do Ketuvim Netzarim, chamado de Novo Testamento, e nós chamamos de escritos nazarenos, porque eles foram compilados pelos primeiros judeus messiânicos que criam Yeshua no primeiro século. Então nós nos referimos como Netzarim, porque era assim que os primeiros discípulos de Yeshua se denominavam, de Netzarim, e também seguidores do caminho. Então é de consenso da maioria de que Yeshua é o Cordeiro de Deus, porque essa expressão aparece dentro dos Ketuvim Netzarim. Por exemplo, na Bessorá, no Evangelho de Yohanan, João, o capítulo 1, o versículo 29, que aliás é um capítulo totalmente místico, que traz uma concepção totalmente esotérica acerca de Yeshua, porque o texto vai falar do Mashiach, como Davar, como Menra, vai falar que ele estava desde o princípio e que por meio da palavra todas as coisas foram criadas. Então observem que o texto traz uma ideia totalmente judaica dentro de uma perspectiva esotérica acerca de Mashiach nesse texto. Então veja bem, no versículo 29, o texto vai dizer assim: quando João ele vê Yeshua passando, ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos aqui uma perspectiva bastante interessante acerca de Yeshua. Será que João errou? Será que nós estamos sabendo mais de judaísmo do que os primeiros Talmidim e aqueles que se relacionaram com o Mashiach naquela época? É isso. Desculpa interromper o conteúdo desse material, mas eu estou aqui para divulgar para vocês. Nós estamos aqui, está no link, está na descrição desse vídeo aqui, um link com 9 e-books relacionados com as festas bíblicas da Torá. Além dos 9 e-books, nós temos também 3 e-books onde nós só tratamos de questões relacionadas a Elohut do Mashiach. Eu deixarei, além desses 9 e-books, que na verdade não são 9, são 10 e-books que já contêm essa área de membro, eu deixarei também mais 2 livros na descrição, que é o livro de Escatologia Judaica e o livro A Voz do Mashiach, onde nós falamos de Mashiach ben David e ben Yosef dentro de uma perspectiva mística. Trazemos assuntos que geralmente são poucos discutidos e debatidos na internet. Então, dê uma conferida lá. Então, um dos textos que nós estaremos lendo, além desse que nós já citamos, que é o texto de Yohanan 1:29, onde o texto vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo o vídeo que nós assistimos aqui, João ele não está se referindo a Yeshua como o Cordeiro Pascual, dado que o Cordeiro de Pessa, ele não tem esse elemento de expiação, o elemento expiatório, ou seja, ele não seria um Korban Hasham ou um Korban Hatat, ou seja, existem vários tipos de Korban dentro da perspectiva judaica, nos textos da Torá, principalmente dentro do Sefer Vaikra, no livro de Levítico. Então você tem alguns korbanot, e a palavra korban, ela tem a ideia de aproximação. Geralmente, os textos as traduções da Bíblia hebraica em português trazem como sacrifício. No entanto, a ideia de korban é aproximar. A palavra korban, que vem da ideia de karov, é aproximar, trazer para perto. A mesma raiz korban, karov, tem também a expressão kerev, que é aquilo que vem do interior, que vem de dentro, ou seja, o korban ele tem a ideia de aproximar o criador do ofertante, desde que essa korban ela seja feita com a kavaná ideal, com a kavaná adequada, ou seja, aquilo que vem do interior, aquilo que vem de dentro.
Então, o texto ali, segundo ela, não é uma referência porque Yeshua não seria o Corban de Pessa. Ele não seria um Corban Hashem, um Corban também Hatat, um Corban que tinha uma característica expiatória. O outro texto também interessante que vai ser citado por ela é o texto que se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 5, o versículo 7. Shaul, ele está falando justamente de pecados que aconteceram e aconteciam dentro da comunidade judaica localizada em Corinto, e ele vai dizer assim: purificai-vos, pois, do fermento velho. Ou seja, olha o elemento judaico. A palavra fermento aqui dentro do Novo Testamento tem mais o conceito de hametz. Hametz não é necessariamente o fermento, mas sim o ato de fermentação. Ou seja, quando ele fala o fermento velho, o texto nos alude à ideia do hametz. Porque durante Pessa, o hametz ele é tirado de dentro de casa. Tudo aquilo que, não só o hametz, mas tudo aquilo que contém hametz é tirado dentro de casa. No caso de elementos que contêm hametz, são 5 elementos. São eles: trigo, cevada, centeio, aveia e espelta. Todos esses elementos que contêm hametz devem, durante o período de Pessa, ser tirados de casa. E Shaul, ele traz exatamente isso aqui logo na introdução do versículo 7. Ou seja, mostrando que o texto ele nos arremete diretamente à concepção de Pessa. E o texto vai dizer assim: para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Machia, nossa Páscoa, nosso Pessa, foi sacrificado por nós. Aqui no texto, no versículo 7, por mais que Shaul ele esteja utilizando uma linguagem simples, existe também diversos níveis de linguagem aqui, porque Shaul vai dizer que nós devemos tirar o hametz para que sejais uma nova massa. Qual o significado de ser uma nova massa? Qual o significado de tirar o hametz e ser uma nova massa? Há um vídeo aqui no canal onde eu falo de Pessa, eu vou deixar ele na descrição desse vídeo aqui, e vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso e a relação que a retirada dessa massa tem com Mashiach Yeshua, a nossa ligação com ele. Então observe que o texto ele está sendo bem claro quando ele se refere a Yeshua como sendo o nosso Pessa, ou seja, nosso corpo. Ele não usa a expressão, não é porque o texto não está usando a expressão Corban de Pessa que ele não está se referindo ao Pessa. A expressão Pessa aqui, ela serve como um eufemismo justamente para o Corban de Pessa, tanto que ele está falando justamente de todos os elementos que existentes dentro da festa de Pessa. Ele começa falando sobre o hametz, o pão, então está tudo relacionado. Ele diz que devemos nos tornar uma nova massa. Ele fala, purificai, ou seja, tira o fermento, tira o hametz. Por quê? Qual é a regra? A primeira orientação que se encontra dentro do texto da Torá, lá no Sefer Shemot, no livro de Êxodo. O cordeiro, para entrar, o hametz tinha que sair. O processo era uma limpeza dentro de casa, a retirada do hametz, e então o cordeiro seria sacrificado. É essa a regra. Então nós vamos ver, será que o Corban Pessa, por mais que ele não seja um Corban Hashem, um Corban Hatat, ele não tem também, na sua essência, um elemento expiatório? Será que de fato não tem? Vamos ver um pouquinho sobre isso, vamos ver o que a Torá fala sobre isso. E detalhe, o capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo vai trazer uma série de orientações ali acerca da comunidade, e boa parte daquela discussão de Shaul, ela pode ser melhor compreendida lendo um tratado no Talmud, que é o tratado de Pesachim. Então, uma outra hora eu comentarei mais profundamente sobre isso. Mas vamos ver esse elemento judaico, vamos ver se realmente Shaul aqui ele não está se referindo ao Corban de Pessa, e se o Corban de Pessa não tem esse elemento expiatório de capará. Ele tem, não como função específica, mas como em um sentido particular, em determinado contexto, ele tem. Outra coisa, Pessa não fala só não traz só os elementos, os significados que foram trazidos por ela, Pessa traz também uma concepção relacionada com libertação, nova identidade, julgamento e salvação. Você vai ver que boa parte dos julgamentos que ocorreram dentro do contexto bíblico da Torá, como o próprio êxodo, a própria saída dos filhos de Israel da terra do Egito, ocorre em Pessa. O Senhor subjuga as divindades e os deuses pagãos do Egito, a começar pelo próprio Nilo, em Pessa. O julgamento que veio sobre Sodoma e Gomorra ocorre em Pessa. Então, Pessa é tudo muito lindo e maravilhoso, mas ele tem um background também de sentenciamento, de acordo com a própria tradição. Então, vamos ler aqui na Torá, o capítulo 12 do Sefer Shemot, o livro de Êxodo. O texto vai dizer assim, a partir do versículo 12, do capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro
primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Você vai ver que nós vamos falar sobre a data, o período da morte e ressurreição do Mashiach. Vocês vão ver que coincide perfeitamente com a orientação que é dada aqui dentro da Torá. O texto vai dizer que cada família deveria pegar um cordeiro para si, segundo o número da casa dos pais. Olha que interessante. Então, cada casa deveria ter o seu cordeiro. E o texto vai dizer assim: mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, pois por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e guardareis até o 14º dia deste mês, que inclusive vai ser justamente o período onde Yeshua ele será assassinado. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, nem em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-ei. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajados na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor, peça do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito ao julgamento, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Olha o que o texto está dizendo: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, quando os escritores, eles chamam Yeshua, Yohanan, ele vê Yeshua e fala para os seus discípulos: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Shaul, aqui no capítulo 7, ele diz que Yeshua que Mashiach é o nosso peça, no sentido de limpar, de espiar, de se purificar, eles têm exatamente essa imagem descrita no Sefer Shemot, aqui na Torá. Ou seja, você vai ver que para que os hebreus no Egito não fossem destruídos, não fossem mortos pelo Criador, pelo anjo de justiça que viria ali matar os primogênitos do Egito, eles deveriam ter um cordeiro, matar um cordeiro e utilizar esse sangue. Esse sangue iria ser o sinal. Quando o anjo visse um sangue, ele passaria por cima, ou seja, aquele sangue, ele de certa forma expiaria, ou seja, quando o anjo visse o sangue, ele ia entender: eles mataram o cordeiro, então eu passo. Só quem morria, não era só egípcios que morreram, não foi só egípcios que morreram nessa praga. Houve hebreus que não acreditaram nesse sinal, nesse comando, e não sacrificaram e morreram também. Então a morte viria sobre aqueles que não tinham a orientação de matar o corban, de matar o cordeiro e utilizar o seu sangue. E então eles deixaram suas casas vulneráveis, desprotegidas, quando o anjo destruidor passou. Então, nesse contexto, o corban peça, ele teve uma natureza expiatória, porque esse corban, ele morreu no lugar dos primogênitos, não só dos egípcios, mas de todo mundo existente naquela época que estava representado ali no Egito. Porque o que a tradição vai dizer? Que quando Israel, os hebreus saem do Egito, saem com ele também povos de 70 nações. Então eles não saem sozinhos. Por isso que a tradição vai dizer que quando a Torá é dada no Monte Sinai, a Torá também é transmitida em 70 idiomas, porque havia um chamado Erv Rav, uma multidão mista dentro ali daquela comunidade, entre os hebreus. Então havia o Erv Rav. Então, a jovem do vídeo, sim, ela está equivocada quanto ao Mashiach ser Corban Peça, que tira o pecado do mundo. Ele sim tirou o pecado do mundo e continua tirando pecados até os dias de hoje, de todos aqueles que o aceitam como Mashiach e Salvador. Eu agradeço a todos que ficaram conosco até aqui o final desse vídeo. Eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal Or HaTorá.